Pare de culpar os outros pelas coisas não estarem dando certo para você. Você é o único responsável por todas as manifestações em sua vida. Compreender isso te fará dar um passo gigantesco na sua evolução espiritual. Somos a imagem e semelhança do Criador, portanto temos o poder de criar as circunstâncias dos fatos em nossas vidas. Sua vida só irá prosperar depois que você aceitar que o poder de mudá-la está em suas mãos. Você tem o direito de ter a vida dos seus sonhos, mas precisa compreender que para isso, você precisa eliminar completamente as crenças limitantes que você tem hoje. Crenças como esta de achar que Deus vive externamente de você. O Criador não está fora, ele está dentro. Você é a morada da divindade universal. Todo o poder da criação está em sua posse. O vídeo de hoje irá explodir a sua consciência. Neville Goddard nos mostrará o conceito da criação, e nos provará que nós somos os criadores de todas as situações em nossas vidas, sejam elas boas ou ruins. Procure um lugar calmo e absorva todo esse conteúdo. Gratidão pelo seu like. O Criador. Palestra Neville Goddard, 27 de outubro de 1969. Você descobrirá que esta noite é uma hora muito prática e, ao mesmo tempo, muito espiritual, pois vou falar com você sobre o Criador. Na carta de Paulo aos Romanos, ele disse: todas as coisas invisíveis de Deus são claramente vistas, sendo compreendidas por meio das coisas que são feitas. O homem é chamado a olhar o feito, a fim de descobrir o Deus invisível. Como? Ao questionar a si mesmo. Olhe ao seu redor e tente se lembrar de quando não havia nada para apoiar sua crença no presente, mas você teve um pensamento e sonhou que um dia você teria o que agora é seu. Se você consegue se lembrar, você descobriu que o Criador é sua própria imaginação humana maravilhosa. Isso poderia ser Deus? Agora, no versículo seguinte, Paulo afirma: embora conhecessem a Deus, não o honraram como Deus. Tendo encontrado a relação entre as coisas vistas e o ato imaginal, você honra sua imaginação como Deus? Ou você se volta para imagens semelhantes a homens mortais, pássaros, animais ou répteis e acredita que eles são a causa porque pareciam ajudar a trazer à existência seu ato invisível? Se você se virar e pensar que algo do lado de fora é a causa de sua boa sorte, ou seu infortúnio, você está desistindo da verdade sobre Deus por uma mentira e adorando a coisa criada em vez do Criador. Em vez disso, você deve relacionar seu mundo exterior a uma atividade imaginária interna. Se você não aceita o fato de que Deus é a causa de tudo em seu mundo exterior, então você não honra a sua imaginação como Deus. Leia esta maravilhosa revelação no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos, versículos 20 a 25. Pare por um momento e veja se você não consegue relacionar o mundo ao seu redor com um ato imaginal. Então honre sua imaginação como Deus. Não continue simplesmente reconhecendo que seus pensamentos criam sua realidade, mas aceite esses pensamentos pelo que eles são, e isso é Deus em ação. E não entregue seu poder criativo a um homem mortal, acreditando que ele foi a causa de sua boa sorte ou infortúnio. O homem é a imagem de Deus, o criado, e não a sua imaginação. O Criador. A Bíblia começa com esta nota: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui vemos que Deus criou o interior, pois nos é dito que o céu está dentro e Deus está em seu céu, e ele criou a terra, que está fora. Como Deus trouxe a terra à existência se ela está do lado de fora e ele está no céu por dentro? Pelo ato do movimento, o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. Aqui descobrimos que o movimento é a causa, que sem movimento é impossível produzir qualquer coisa. E como Deus se move? Através do ato de imaginar. Agora, o movimento só pode ser detectado por uma mudança relativa a um quadro de referência fixo. O que você faria para passar de onde você está agora e o que você é agora, para onde você quer estar? Seus amigos viriam uma mudança em você? Seu mundo exterior pareceria diferente? Reserve um tempo para resolver seu desejo e, quando estiver claramente definido, mova-se em sua imaginação. Como você sabe que se mudou?
olhando mentalmente para o seu mundo e vendo sua mudança. Enquanto estiver sentada aqui no Women's Club em Los Angeles, você pode se colocar na Union Square em São Francisco, onde verá o St. Francis Hotel. Vire-se e olhe para o outro lado do quadrado. Em seguida, caminhe pela Market Street. Ao olhar as vitrines, sinta que está lá pensando em Los Angeles como 500 milhas ao sul. Se você está vendo os objetos familiares de São Francisco e Los Angeles está a 500 milhas de distância, você não está lá? Agora, você não pode ter uma mente dúbia. Que o homem não pense que receberá alguma coisa do Senhor se for vacilante, pois ele nada mais é do que uma onda do mar que é impelida e agitada pelo vento. Se meu desejo é estar em São Francisco, devo dormir esta noite como se já estivesse lá. Enquanto estou caindo no sono, devo pensar no lugar que antes sabia ser meu lar, que é Los Angeles, a 500 milhas ao sul de mim. Isso é um movimento, e sem movimento é impossível trazer qualquer coisa para este mundo. Isso é verdade para tudo, pois no princípio Deus criou o interior e o exterior, então ele se moveu e a criação começou. Tudo está dentro de você e pode ser criado por esta técnica simples. Desejando visitar minha família em Barbados, dormi na cidade de Nova York como se estivesse em Barbados e pensei na cidade de Nova York como 2.000 milhas ao norte. Então recebi uma carta de meu irmão justificando a viagem e anexando uma minuta para cobrir minhas despesas pessoais. Eu não havia escrito a meu irmão para pedir esse dinheiro, mas enquanto eu dormia fisicamente na cidade de Nova York e me imaginava em Barbados, meu irmão teve o impulso de escrever e me dar motivos pelos quais eu deveria voltar para casa. Fazia 12 anos que eu não ia lá e a família precisava que eu completasse o vínculo. Ele justificou sua carta, justificou a minuta e justificou as despesas que incorreria, enquanto eu, sem níquel, simplesmente imaginei que já estava em Barbados. Eu sabia exatamente o que tinha feito, e acredito que todas as coisas são feitas por Deus e sem Ele nada do que foi feito é feito, então descobri que Deus é minha imaginação humana. Agora, vou cair na armadilha e não honrá-lo como Deus, mas virar-me para uma imagem semelhante a um ser humano e dizer que ele foi a causa da minha viagem? Vou dar crédito ao meu irmão que me enviou a minuta e notificou a companhia de vapor para me emitir uma passagem? Ou vou me lembrar do Deus que descobri? Isso é o que Paulo está perguntando a todos que leem sua carta. Tendo encontrado Deus, você vai honrá-lo como Deus? Ou você vai trocar a verdade sobre Deus por uma mentira? Nada jamais aconteceu a você que você não tenha colocado em movimento em sua imaginação. Eu digo a você, você pode ser o que quiser, mas quando você expressa seu pedido, seu desejo deve ser genuíno. Você deve querer tanto que esteja disposto a permanecer fiel à sua mudança de posição. Você não pode presumir que tem o seu desejo por um pequeno momento e depois voltar ao seu estado anterior, pois se o fizer, você é um homem de mente dúbia e não receberá nada do Senhor, como nos é dito no livro de Tiago. Se você quer ter sucesso nos negócios, você pode. Não me importa quantos credores você deve, ou o que o banco diz que você tem, se você assumir o sucesso e persistir nessa suposição, não poderá falhar. Esta é a lei pela qual todos vivem. Leve minha mensagem a sério. O Deus mencionado nas Escrituras está sentado bem aqui. Ele está em todos como sua maravilhosa imaginação humana. Quando você diz, eu sou, isso é Deus. Se, neste momento, você está assumindo que é diferente do que a razão diz que você é e eu lhe pergunto, quem está imaginando, você diria, eu sou. Nesse exato momento você falou o nome de Deus e todas as coisas são possíveis para Deus. Portanto, sem o consentimento de ninguém, você pode se mover de onde está para onde gostaria de estar com uma simples mudança de atitude. Mas seu movimento deve ser fixo de modo que, quando você acordar ou dormir, permaneça nessa atitude, pois o estado ao qual seus pensamentos retornam constantemente constitui sua morada, e seu mundo está sempre externando sua morada. Agora,
Todas as coisas invisíveis dele desde a criação do mundo são claramente vistas pelas coisas que são feitas, então quando elas entrarem em seu mundo, você poderá reconhecer sua própria colheita. Você vai trazê-lo de qualquer maneira, mas, sem saber o que você tem feito, você trocou a verdade sobre Deus por uma mentira. Como? Trocando o Deus imortal que é sua própria imaginação humana maravilhosa, por uma imagem de um homem mortal. Porque um homem foi fundamental para ajudá-lo a realizar seu desejo, você pensa que foi ele quem o causou, quando isso é mentira. Se esta noite você herdar uma fortuna, não pense que aquele de quem ela parecia vir foi a causa. Não. Precedendo esse evento você assumiu riqueza. Ele era apenas um instrumento, o ator desempenhando seu papel em lhe dar o dinheiro. Pode ter vindo de um completo estranho. Você não precisa de um tio rico. Na minha própria família, meu irmão Vitor fez amizade com um homem que, no final de sua vida, deixou uma grande soma de dinheiro para ele. Vitor tinha um desejo ardente de ter dinheiro e nunca teve uma mente dividida. Ele queria riqueza mais do que tudo e acreditava que dinheiro era poder. Ele estava cansado da pobreza e, sonhando com a riqueza, seu mundo foi povoado por pessoas trazendo oportunidades de ganhar cada vez mais dinheiro. Agora, se Vitor esquecer a causa, ele passará do Deus imortal para uma imagem semelhante a um homem e alegará que ele foi a causa de sua fortuna, quando não é assim. Digo a todos, você pode ser o que quiser, mas não pode ser vacilante. Dizem a você, que ninguém acredite nisso. Tendo-se olhado no espelho, se vira e se esquece de como ele é. Que receberá do Senhor alguma coisa, pois o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Muitas pessoas dizem que querem algo hoje, mas esquecem disso uma semana depois. Não estou falando de alguma coisinha mágica onde você pode agitar uma varinha e seu desejo aparecerá de repente. Esta lei é baseada em um princípio. Se você quer algo, você pode tê-lo, mas deve estar disposto a desistir do que você é agora para ser o que você quer ser. Esse é o único preço que você paga. Nenhum sacrifício é exigido além de desistir do estado em que você se encontra e passar para o estado em que deseja estar, pois são apenas estados. Lembre-se, sem movimento é impossível produzir qualquer coisa, pois tudo vive em um mundo invisível. Você conhece alguém que o parabenizaria se ouvisse boas notícias sobre você? Traga-os à sua mente e permita que eles o parabenizem. Agora, o poder de qualquer ato imaginal está em sua implicação. Se ele está parabenizando você por sua boa sorte, então você já deve tê-la recebido, então aceite seus parabéns como um fato. Faça isso e você terá se apropriado subjetivamente de sua esperança objetiva. Esperando que um dia ele saiba da sua sorte e o parabenize, você avançou no tempo, entrou no estado e permitiu que ele o parabenizasse. Cuide dos seus negócios e quando pensar nele, deixe-o saber, em sua imaginação, que ele sabe de sua boa sorte e que chegará o dia em que ela será externada. E quando isso acontecer, e ele saberá disso, ele irá parabenizá-lo por sua boa sorte por fora, assim como fez primeiro por dentro. No livro de Romanos, capítulo 4, versículo 17, Paulo nos diz: Deus chama as coisas que não são vistas como se fossem vistas e o invisível se torna visível. Como ele faz isso? Pelo ato do movimento. Eu me movo e o que era invisível torna-se visível. Eu vejo você agora, mas você me disse o seu desejo. É invisível, mas pelo ato do movimento posso ver seu rosto radiantemente feliz porque seu desejo agora ganhou vida e substância. Eu me mudei, ao fazê-lo, vejo você de maneira diferente. Se eu passar do que sou para o que gostaria de ser, você ainda será meu amigo. Então, em minha imaginação, deixo que você me veja como você deveria me ver se as coisas fossem como eu quero que sejam, e aí eu permaneço. Não posso ser indeciso e permitir que você me veja em meu estado anterior, mas devo persistir em meu novo estado até que se torne natural e se retrate em meu mundo. Isso é verdade para tudo o que você faz, não me importa o que seja. Se você quiser ser conhecido,
Você será, independentemente do fato de começar sua suposição sem nada para apoiar sua reivindicação. Simplesmente ouse assumir que você é, por suas suposições, embora negado por seus sentidos. Se persistirem, tornar-se-ão fatos exteriorizados em sua vida. Um amigo recentemente me disse que abriu seu pequeno restaurante em Oahu com apenas $180 no banco e muitos devedores. Isso foi apenas alguns anos atrás. Hoje à noite, o valor estimado de seu negócio é de mais de $100.000, e ele está pensando em expandir para São Francisco. Conheço bem este senhor. Nascido e criado como católico fervoroso, em sua mente ainda é cristão, mas não segue mais o catolicismo. Quando ele ouviu minhas palavras, acreditou nelas, aplicou-as e as coisas funcionaram. Então ele esqueceu e lembrou de novo e esqueceu de novo. Agora ele está se lembrando, e espero que desta vez a memória seja permanente. Ele começou seu negócio de forma muito pequena, mantendo a convicção de que foi um sucesso, e as coisas aconteceram para que assim fosse, mas eles não eram a causa. Seu sucesso foi causado por sua imaginação. Quando as coisas começassem a ficar lentas, ele se lembraria da lei. Ele lembrou que as coisas negativas que estavam acontecendo foram causadas por seus pensamentos, então ele os mudou, e agora tem esta maravilhosa oportunidade de expansão. Digo, tudo é possível a quem sabe quem é. A pessoa média não conhece a Deus, pois se conhecesse, honraria sua imaginação como Deus. Aqueles que conhecem a Deus descobriram que quando imaginam um estado algo acontece e toma forma em seu mundo. Você deve ter lido no jornal de ontem sobre esta jovem que assistia à televisão, lia os jornais e ouvia atentamente o rádio contar sobre os muitos assassinatos que aconteciam ao seu redor e ela ficou assustada. Durante 2 meses ela dormiu com uma faca debaixo do travesseiro, decidida a usá-la se necessário. Então, uma noite, ela ouviu um som vindo da cozinha. Ela viu uma sombra e sentiu uma faca em sua garganta. Um homem alto e loiro, com cerca de 1,80 metros de altura, cabelos até os ombros e cerca de 190 quilos, disse, tire o pijama. Quando ela saiu da cama, todos os pensamentos que ela havia imaginado vieram à sua mente. Ela enfiou a mão embaixo do travesseiro, pegou a faca e começou a esfaqueá-lo nas costas até que ele corresse para salvar a vida. Tudo o que ela havia imaginado aconteceu. Ela pode não relatar, mas nada acontece por acaso. Este é um mundo de leis. Os eventos mais horríveis devem ser imaginados primeiro. Isso também vale para as coisas mais belas, pois tudo é imaginado primeiro, seja bom, ruim ou indiferente. Paulo diz a você que Deus é encontrado ao ver os fenômenos. Todas as coisas invisíveis dele são claramente vistas desde o início dos tempos. Como? Pelas coisas que são feitas. A senhora fez sua cena. Isso poderia ser Deus? Sim. Deus não disse, eu mato, eu torno vivo, eu feri, eu curou. Eu faço todas as coisas e ninguém pode livrar de minhas mãos. Não é um ser de fora falando, mas a imaginação que é o Senhor e não há outro Deus. Você não diz, eu sou. Que ela. Então, agora que você encontrou Deus, honre-o como Deus. Quando o que você imaginou acontecer, honre sua imaginação como Deus. No momento, você pode pensar em Deus como alguém no céu, mas não em sua imaginação. Você sabe que é capaz de atos desagradáveis, mas não pode acreditar que Deus possa fazer tal coisa, ainda assim eu digo Deus. Sua imaginação é capaz de matar, vivificar, ferir e curar. Pergunte à senhora que estava esfaqueando o homem e ela responderá, eu sou. Esse é o nome dele. E quem segurou a faca em sua garganta? O homem não responderia, eu sou. Ele tinha que imaginar isso também, pois o drama acontecia com uma faca, não uma arma. O homem teve que imaginar quais seriam as consequências se não tivesse sucesso e assim o drama que aconteceu no mundo foi causado por Deus dentro do homem, e só há um Deus.
Se você tem um desejo genuíno, expresse-o e mova-se mentalmente. Você pode se mover do lado de fora muitas vezes e não mudar. Você deve se mover para dentro e ver o mundo já sendo a pessoa que deseja ser. Se o fizer, você se moveu de onde estava para a realização do seu desejo. O movimento é mental, tudo na sua imaginação. Agora, se o desejo for genuíno, independentemente do que o mundo fará, permaneça nesse estado e você o tornará visível. É impossível, entretanto, sem movimento, trazer qualquer coisa de um estado invisível para um externo, visível. Todos podem fazer isso porque todos têm uma imaginação que é Deus, e sem ela nada é criado, e tudo que é criado é feito por Deus, seja bom, indiferente ou mal. Aceite minha palavra. Eu apresentei você ao Criador de sua vida. Agora que você o conhece, não seja como os romanos de quem Paulo falou, que conheceram a Deus, mas não o honraram como Deus, mas trocaram o Deus. Se você apenas controlar o que está imaginando, nada será impossível para você. E você descobrirá que quando encontra Deus, seus valores mudam. Você não vai mais adorar as coisas, mas vai adorar a Deus, o Criador das coisas. É tão emocionante imaginar algo para um amigo e vê-lo acontecer, e então agradecer a quem fez isso dentro de você. Quando você agradece a Deus, você adora a Deus e serve a Deus. Quando seu amigo lhe der a boa notícia de que tem o que você imaginou para ele, agradeça por ter lhe contado, mas seus verdadeiros agradecimentos irão para Deus, pois, tendo-o encontrado, agora você o honra, sabendo que ele nunca o decepcionará. Você não precisa estourar um vaso sanguíneo ao imaginar. Apenas deixe que seja assim. Sabendo que seu pedido é genuíno, imagine-o já realizado e então confie nele implicitamente. Isso não tem nada a ver com nenhum código moral ou ético, mas com sua confiança em Deus. Sabendo que quando você imagina, Deus está agindo e Deus é fé, confie nele para fazer acontecer, pois ele fará, e de uma maneira que você nunca poderia imaginar. Se você quer algo, não se pergunte se você é qualificado, mas se o seu pedido é genuíno. Não se preocupe em como e quando isso vai acontecer, simplesmente assuma que você já está lá e de uma forma que ninguém sabe que vai acontecer. Seu negócio vai crescer, sua família vai crescer, tudo vai ser como você imaginou. Você pode ficar perfeitamente imóvel e mover-se de tal forma que possa ser visto no ponto do espaço onde imaginou que está. Eu fiz isso. Querendo que minha irmã em Barbados me visse, embora eu estivesse fisicamente a 2.000 milhas de distância, movi minha imaginação e, quando ela entrou no quarto de seu filho, ela me viu deitada na cama. Ela me escreveu naquele mesmo dia e me contou sua experiência, então eu sei que todas as coisas são possíveis, pois você e Deus são um. Aceite minha palavra. É impossível trazer algo à existência sem movimento, e o movimento está dentro de você. Sabendo exatamente o que você quer, veja o mundo a partir da premissa de que você o possui. Se o mundo continua o mesmo, você não mudou. Somente quando puder ser visto após a mudança, você poderá saber que se mudou. Agora, continue pensando a partir do novo estado, pois o movimento pode ser detectado apenas por uma mudança de posição em relação a outro objeto. Um amigo é um bom referencial. Olhando para o rosto dele, deixe-o ver você como ele veria se o seu desejo fosse realizado. Ele veria você de forma diferente, não veria? Se ele é alguém que gostaria de parabenizá-lo, aceite seus parabéns. Estenda sua mão mentalmente e sinta a realidade da mão dele. Ouça e ouça a realidade de suas palavras de felicitações. Então tenha fé em sua realidade invisível, pois se o fizer, nenhum poder poderá impedir que ela entre em seu mundo. Agora vamos entrar no silêncio.